Existem pessoas totalmente destruídas. Então não inveje a vida de ninguém. Não fique perturbado. Ah, fulano tem, eu não tenho. Fulano conseguiu, eu não consegui. Fulano é feliz, Bertano é próspero, eu não sou. Não olhe a vida de ninguém. Olhe para você mesmo e creia na palavra. Tenha essa fé verdadeira, genuína, que não se mistura com coisa alguma, que não precisa de nada, de nem ninguém te dar conselhos. A única coisa que você precisa é da palavra, porque se Jesus falou, se está escrito, então pronto, acabou. Cedo ou mais tarde, as promessas que estão aqui vão se cumprir na sua vida. Então Jesus, ele declara: olha, vocês não conseguiram expulsar aquele demônio por causa da vossa fé, que é pequena. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar. E há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão por oração e pelo jejum. Existem determinados problemas que não adianta você levar para ninguém. Não adianta você levar para bispo, pastor, guru, missionário. Não adianta você ficar pulando de igreja em igreja, procurando oração forte. Não, eu estou precisando de uma oração forte, um sacudimento, estou precisando de um banho de arruda, sal grosso. Nada disso, meu. Existem determinadas situações, determinados problemas que só saem através da nossa espiritualidade. E como nós alcançamos esse grau de espiritualidade? Em primeiro lugar, nos aproximando de Deus e começando a orar e a jejuar, porque existem certas castas de demônios que saem somente pela oração e pelo jejum. E se você já começou esse ano vivendo tribulações, angústias e aflições, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que se isso está acontecendo com você, é porque algo grande Deus tem para fazer na sua vida. Os demônios, eles não atiram pedras em árvore que não vai dar fruto. Quando Satanás, ele percebe que você é um forte candidato a dar frutos, ele faz de tudo para você esmorecer, para você desistir, para você deixar de acreditar nas promessas de Deus. Então ele começa a te perseguir, ele começa a te perturbar, ele começa a fazer você achar e pensar que mais interessante é quando você estava no mundo lá fora do que agora na presença de Deus. Mas se você parar e pesar na balança, você vai ver que a vida lá fora havia um preço muito grande. Você pagava um preço muito grande para você ser feliz, com bebidas, baladas, amizades, noitadas, mas que quando você ia fazer a conta, você ia somar, você percebia que a sua vida continuava do mesmo jeito. Era só um paliativo que acontecia na sua vida. Porque se você acha que aquelas pessoas que estão lá fora, longe de Jesus, elas são mais felizes que você, elas não são. Elas são ludibriadas por Satanás. Elas são anestesiadas. Satanás atrai elas lá para fora, elas ficam lá fora. E elas vivem se anestesiando com a bebida, com as drogas, com o sexo. Não é um quarto de motel que vai fazer você feliz. Não é um carro, não é uma casa, não é um bom trabalho que vai fazer você feliz. A única pessoa que realmente pode nos fazer feliz é Jesus Cristo, é estando na presença dEle. E andar na presença de Deus, às vezes, nós também pagamos um alto preço. Por quê? Porque Satanás, ele parte para cima da gente. Quando ele não parte, ele usa terceiros, usa parentes, amigos, irmãos, pai, mãe, namorado, aquelas pessoas que estão mais próximas, para nos fazer desistir, para nos fazer voltar atrás. Ele faz de tudo, porque ele não se conforma em perder você. Você que outrora era um veículo, um instrumento usado nas mãos de Satanás, hoje você é luz, e você é usado como o novo endereço de Cristo,
para que as pessoas se acheguem a Jesus Cristo. E você acha que Satanás fica feliz com isso? Satanás, ele não fica feliz com isso, mas existe uma maneira de nós derrotarmos Satanás. E qual é, bispo? É nos aproximando realmente de Deus, é através do nosso jejum, é através da nossa oração. E nessa noite eu quero ensinar para você como você deve fazer o seu jejum, um jejum eficaz, que verdadeiramente venha surtir efeito na sua vida, porque até então, o que a gente percebe em muitas pessoas é que ao invés de elas jejuarem, elas passam fome. E o que é passar fome? É fazer jejum. Mas um jejum que não esteja conectado ao Pai. Como que é o jejum que a pessoa passa fome? É aquele jejum que ela fica sem comer, sabe? Semelhante àquele que você faz quando você vai fazer exames em alguma clínica, né? Aí você fica sem comer, sem beber, porque no outro dia você tem que ir lá tirar sangue, etc e tal. Não, isso não é jejum, não é o jejum espiritual, isso daí é o jejum carnal, porque o jejum espiritual é aquele jejum que você vai passar determinado período, determinadas horas, conectado com Deus, pensando nas coisas que são do alto. Se você entra em jejum, mas você acorda de manhã, já liga a sua televisão, já entra no seu Facebook, nas suas redes sociais, você já vai ver notícias, né, de novela, telejornal, futebol, já coloca um brega, um forró, um pagode para você ficar ouvindo, e você acha que você está em jejum. Você não está em jejum. A melhor coisa que você pode fazer é escolher um período, não precisa ser muito longo. Ah, bispo, eu vou fazer 24 horas de jejum. Mas será que você consegue ficar 24 horas ali, conectado com Deus? Porque só de você esquecer que você está em jejum, você já quebrou o jejum. Quando você chega a colocar alguma coisa na sua boca, é porque você já quebrou o seu jejum há muito tempo. Porque a palavra nos ensina que é orar e jejuar. Ou seja, você vai ficar durante aquele período orando em espírito. Coloca um louvor para você ouvir, coloca uma pregação para você ficar ouvindo, e ali mesmo lavando louça, lavando roupa, você, meu Deus, olha, eu estou em jejum, Pai, esse jejum é em prol a vida do meu filho, a vida do meu marido, esse jejum é em prol, esse concurso que eu vou participar, essa prova que eu vou participar, esse jejum é em prol, essa perseguição que estão fazendo contra mim, essa calúnia, essa difamação, esse jejum que eu estou fazendo é em prol da saúde de um amigo, de um parente, de um irmão, que está lá no hospital, enfermo, doente. Ó Senhor, vai lá. Por isso que a palavra diz que às vezes era necessário que as pessoas fossem e lavassem o rosto, porque elas franziam tanto a cara, tanto o rosto, que quem olhava para elas assim falava assim: está ficando louca, está com raiva. Você está com raiva? Não, não é raiva, é que a gente está ali, ó, em espírito, orando. As pessoas de repente vão pegar até você falando sozinho, mas não é que você está falando sozinho, você vai estar falando com Deus. Mas seja o seu jejum 3 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, tem que ser aquele período que você vai estar conectado com o Pai, conectado com as coisas que são do alto. Aí você vai ver, sim, essa casta de demônio que tem te perturbado, que tem te assolado, destruído a sua casa, a sua vida financeira, a sua vida emocional, ser arrancada da sua vida. Para que determinados problemas saiam das nossas vidas, nós não podemos brincar de igreja. Nós temos que de fato e de verdade nos convertermos a Jesus. E o jejum vai nos melhorar. Por quê? Porque são momentos que nós vamos passar na presença de Deus. E se você se familiarizar a fazer isso todos os dias, ou colocar um propósito, não, essa semana será uma semana de jejum e oração. E não adianta também você fazer um propósito: eu vou fazer um jejum da meia-noite ao meio-dia, e você acorda 10 horas da manhã. Que jejum é esse? Não vale esse jejum. Na realidade, quando a gente fala assim: olha, você vai fazer um jejum da meia-noite até o meio-dia, é porque geralmente a pessoa vai começar o jejum dela às 6 horas da manhã, a partir do momento que ela levanta. Mas ela já tem que levantar sabendo: eu estou jejuando. E tem que ter um propósito.
esse jejum é para tal coisa. E tem que ser assim, gente. O livro de Pedro, o livro de 2 Coríntios, melhor dizendo, capítulo 10, versículo 4. Se você não adquirir esses hábitos, se você se tornar um mero frequentador de igreja, você só vem na igreja, mas você não tem compromisso, não tem responsabilidade, não quer ter familiaridade com Deus, você vai ser mais um crente, um cristão não praticante. E esse ano nós não podemos brincar, porque as forças espirituais do mal têm se levantado a cada dia, a cada instante. Nós temos que estar preparados. E Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, do nosso combate, já ouviu falar de milícias? Milicianos, são combatentes. Milicianos são soldados, são guerreiros, porque as armas da nossa milícia, do nosso combate, das nossas lutas, não são carnais. Então não adianta você querer ficar lutando, a querer arrancar o diabo da sua casa, o capeta do seu filho, a doença do seu pai, da sua mãe, com a força do seu braço, levando nos melhores médicos, viajando e comprando os melhores remédios, levando nos melhores especialistas, porque às vezes não adianta. Eu sei que existem pessoas que já estão se arrastando com uma doença, já não sabe mais o que fazer, já foi em tudo que foi médico, já tomou tudo que foi remédio, e até agora nada, já tentou fazer de tudo, e as portas permanecem fechadas. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então existe uma arma que é poderosa, e é poderosa em Deus, que consegue destruir as fortalezas, as barreiras, os grilhões, as cadeias, as amarras. E essa força, esse poder é a oração, é o jejum. Nessa madrugada eu estava dizendo que muitas das vezes quando Pedro estava preso injustamente, os irmãos da igreja, eles se reuniam pelas madrugadas e eles começavam a orar, e na medida que eles iam orando, clamando, buscando a presença do Espírito Santo, as cadeias eram arrebentadas, as janelas do céu eram abertas, e bênçãos sem medidas eram derramadas sobre aquele lugar. Por que hoje nós não vemos mais milagres acontecerem como antes? Por que hoje a gente não vê mais sinais, prodígios, cura, libertação, paralítico andar, cego enxergar, mudo ouvir? Por quê? Porque de repente está faltando a gente entender que a nossa batalha, as nossas lutas, realmente elas não são carnais, mas elas são espirituais, que nós temos que lutar contra a potestade, principados, dominadores desse mundo tenebroso, mas que nós temos essa arma que às vezes nós não usamos. Nós ficamos com preguiça de orar. Quantas são as pessoas que têm preguiça às vezes de levantar de madrugada? Ontem mesmo, antes de ontem, nós começamos um propósito orando todos os dias, meia-noite. Quantas são as pessoas que são tomadas pelo cansaço? Quantas são as pessoas que preferem estar lá assistindo Netflix, Disney Plus, Amazon, tem tanto nome hoje, Netflix, se perdem, mas não tem força para orar. E você pode ver que Satanás é tão sagaz, que se você está numa balada, você está ali, elétrico. Se você está assistindo um futebol, você está elétrico. Você já viu a torcida do Flamengo? Esses dias eu estava comentando. Já ouviu a torcida do Flamengo? Eles fazem uns rios com um garotinho desse tamanhozinho. O pai dele parece que está jogando em outro time, um time fora, da Europa. Aí todas as vezes que o menino tem a oportunidade, ele entra e Flamengo. Gente, desde pequeno, Flamengo já está no sangue do menino, é uma paixão. Aí às vezes eu fico perguntando, meu Deus, como que a gente não consegue ter essa mesma paixão pelas coisas de Deus?
É tão fácil se apaixonar pelas coisas do mundo, mas é tão difícil se apaixonar pelas coisas de Deus. É tão difícil se apaixonar por Jesus. É tão difícil se dedicar como nós nos dedicávamos antes nas coisas do mundo lá fora. Então hoje você vê uma torcida, quando o time chega, o Flamengo chega, o Corinthians chega, né? O São Paulo chega, é aquele alvoroço, são fogos coloridos e as pessoas, por que a gente não pode ter essa mesma dinâmica aqui na igreja? Quando o culto começa, quando a gente começa a louvar a Deus, quando a gente começa a adorar a Deus, quando a gente começa a revelar a palavra para você, mostrando para você que se de fato e de verdade você começar a orar, começar a jejuar, as portas vão se abrir, as janelas do céu vão se abrir, os demônios serão amarrados, as trancas vão ser arrebentadas da sua vida. Mas parece que a palavra de Deus não causa mais emoção, não surte efeito no coração das pessoas. É como se a gente estivesse semeando a palavra assim, sabe, em um terreno pedregoso, em uma terra batida. Vem as aves mais tarde, pega, leva, e não surte efeito nenhum. A palavra de Deus tem que queimar no seu coração. Todas as vezes que você vier na igreja, você tem que prestar muita atenção, você tem que se desconectar de tudo lá fora, tem que guardar o seu celular, desligar ele, não deixa ele nem no vibra, para ele não ficar vibrando, e você ficar curiosa lá, querendo saber quem é que está te mandando mensagem, o que está acontecendo, porque eu tenho certeza que nesse período que você estiver aqui dentro, não vai acontecer desgraça, seu pai não vai morrer, sua mãe não vai morrer, seu filho não vai morrer, não vai acontecer desgraça nenhuma, porque Deus não vai deixar. Então não precisa ficar preocupado. Antes nós não tínhamos celular, mais cedo ou mais tarde a gente ficava sabendo das notícias ruins, não é verdade? Porque hoje a gente é tão vibrado, é tão tomado por essa sensação de ouvir já querer olhar. Então a casa de Deus é aquele momento seu e Deus, é você e Deus, Deus e você. É o momento de você abastecer as suas energias e entender que as nossas armas, a nossa milícia não é carnal, mas ela é poderosa, é mais poderosa do que um exército, é mais poderosa do que uma multidão, é mais poderosa do que qualquer coisa. As nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o seu entendimento à obediência a Cristo. A oração destrói os conselhos de Satanás, porque Satanás diz para você: você não vai conseguir. Mas a oração vem e diz assim: não, você vai conseguir. Porque quando você ora, quem ministra nos seus lábios não é você, é o próprio Espírito Santo. Você está me entendendo? É o Espírito Santo intercedendo por você, com clamores, com gemidos, com súplicas, com lágrimas. Então o que fazer nos momentos de angústia, de aflições, de tribulações? Não existe outra coisa melhor do que você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com Deus. Orar, fonética, orar, falar, oração. É como eu digo, ditado oral. Você lembra? Terceiro ano, minha professora dizia assim: olha, ditado oral. Eu falei: caramba, eu vou tirar 0. Eu gaguejo pra caramba, mano. Eu lia tudo errado, não sei, dava um branco. Já aconteceu isso com você? Você lê. Aí quando você vai ler perto dos seus amigos, dos seus colegas, você dá aquele branco, meu. Ditado oral para mim não era fácil. Amém? Então ditado oral é falar, é conversar com Deus. Nesses momentos de angústia, de aflição, de tribulação,
que Satanás tenta roubar a sua fé, porque você está começando um novo, e todas as vezes que você começa o novo, Deus ele destrói o seu velho. Todo esse abalo que de repente você está vivendo agora, é porque a sua vida está começando de novo. Deus vai tirar amigos, vai tirar parentes, vai afastar de você namorado, vai mudar você de lugar. Se a sua vida estiver na vida dele, se ele estiver em você, então pode ter certeza que muitas das vezes você vai se sentir sem o controle dela, como um barco à deriva. Mas se ele estiver controlando a sua vida, fique despreocupado, porque tudo aquilo que acontecer, por pior que te pareça, é para melhorar você. É para melhorar você, para te tornar mais humilde. Sabia que os problemas nos aproximam de Deus? Que hoje você está mais perto de Deus por causa dessa situação que você está vivendo, esses momentos difíceis. E é como eu digo, Deus ele permite que isso aconteça, para que você venha colocar as suas raízes nele. Hoje eu tenho certeza que você ora mais, você clama mais, você busca mais. Hoje eu tenho certeza que você tem mais vontade de estar na casa do Pai, a não ser que o diabo esteja te enganando, a não ser que Satanás esteja conseguindo colocar na sua cabeça que não está valendo a pena, e você começa a retroceder. Não valer a pena é não caminhar com Jesus. Caminhando com Jesus pode vir o problema que for, porque se ele estiver conosco, então pode ter certeza que nós vamos ter a vitória. Então eu quero convidar você durante essa semana, porque domingo que vem é Santa Ceia. Eu quero convidar você durante essa semana a fazer um jejum. Escolhe um melhor horário para você. Bispo, eu posso trabalhar? Você pode trabalhar, mas trabalhe com aquele sentimento: eu estou fazendo jejum. Por quê? Porque essa casta de demônio tem que sair da sua vida. Você tem que mudar. Você tem que sair desse fundo de poço. Essa doença tem que sair de você. Esse problema tem que sair de dentro da sua casa. Essa miséria tem que sair da sua vida. As portas têm que se abrir para você. Até quando você vai viver se arrastando, levando seus problemas para um, para outro, pulando de igreja em igreja, procurando um monte de pastor, um monte de guru, que venha falar aquilo que você gostaria de ouvir? Se a solução do problema está na sua mão, se você tem condições de começar a jejuar e orar, e dar um fim definitivamente nesse problema que tem te assolado, então tudo depende de você. Eu quero que esse ano você se aproxime mais de Deus, se torne uma pessoa mais espiritual. Isso vai fazer bem para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. De repente agora, no momento que você começar a fazer isso, é como eu disse, Satanás ele vai sim partir para cima de você, porque foi o caso até de Jesus. Quando Jesus ele resolve se batizar aos seus 30 anos, ele é impelido, ele é levado para o deserto, e lá no deserto ele querendo se consagrar, querendo se santificar ao Pai. No finalzinho do seu jejum, quem aparece para ele? Satanás, fazendo um monte de propostas. E se você acha que Satanás, nesse meio tempo que você está buscando a Deus, e que de repente está acontecendo coisas conturbadas na sua vida, se você acha que Satanás ele não faz um monte de proposta para você, ele faz. Ele vai te fazer proposta: olha, volta para mim, que se você voltar para mim eu vou abrir essa porta para você. Volta para mim, que se você voltar para mim eu vou te curar. Volta para mim, que se você voltar para mim você vai ganhar dinheiro, você vai prosperar. A sua vida começou a afundar a partir do momento que você foi para a igreja, a partir do momento que você se batizou, aceitou Jesus. Olha o que está acontecendo na sua vida. Então Satanás ele vai começar a fazer um monte de proposta para você abandonar Jesus. Mas entenda uma coisa: no início pode até melhorar, aparentemente,
Você largando Jesus, voltando para o mundo, se entregando novamente para o mundo, metendo a louca, soltando o freio. No início pode até melhorar, mas depois vem as consequências. Então é melhor você sofrer agora com Cristo, porque aqueles que sofrerem com Ele também reinarão. Mas aqueles que não quiserem padecer com Cristo, então padecerão eternamente. Se você está sofrendo agora, está sofrendo com Cristo, então erga as mãos para os céus e dê graças a Deus, porque pode ter certeza que esse sofrimento que você está passando agora, vai surgir na sua vida eterno peso em glória. Mas se agora, o que você está passando, você está achando que é demais, você não está suportando, e você meter o pé e largar tudo, pode ter certeza que você vai perder muita coisa, porque aquilo que Deus tem para nós, é como a gente diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de homem nenhum, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, bispo, meu ano começou ruim, as coisas não estão indo muito bem. Prefira viver com Cristo. Está ruim? Está ruim, mas eu vou viver com Cristo. Prefiro passar essa fase difícil com Jesus, do que largar tudo e ir para o mundo lá fora. Então coloque um propósito no seu coração, de fazer um jejum durante essa semana.